Nessa noite nós queremos louvar a Deus, pela vida de cada uma das nossas mães que aqui se encontram. Dizer para todas vocês que é uma alegria muito grande poder pastorear as senhoras e ver que as senhoras lutam com muito esmero para poder conduzir a vossa responsabilidade diante de Deus com temor e muito tremor. E nessa noite eu gostaria de pregar uma palavra especial para as mamães aqui presentes. Queria deixar uma palavra para a vossa meditação. Uma palavra que com certeza poderá trazer motivações para a sua vida. Dizem que ser mãe é padecer no paraíso. Não concordo com essa frase, não. Ser mãe é vocação, é ministério, é dádiva, é bênção. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4 e 5. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos nessa noite render a ti toda honra e glória, todo louvor, toda adoração. Nosso Deus, nós queremos nesta noite bendizer o teu nome pelo que o Senhor é na nossa vida, e agradecer ao Senhor pelas dádivas, pelas bênçãos alcançadas, pelas vitórias que nos foram concedidas e que nos têm sido concedidas pela boa mão do Senhor. Muito obrigado por nós podermos estar na tua casa nesta noite para adorar o teu nome. Obrigado pelos louvores, obrigado pelo departamento infantil, meu Deus querido, que prestou a sua homenagem nesta noite. Muito obrigado pelas professoras que prepararam junto aos meninos esta homenagem tão singela, meu Deus, e tão pura de coração. E agora, Senhor, a tua palavra foi lida e nós cremos que a tua palavra é poderosa. Nós cremos, meu Deus querido, que a tua palavra é o martelo que esmiuça a rocha. Nós cremos que a tua palavra é alimento, é direcionamento para o nosso coração. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus, continue a falar conosco, no nome santo e maravilhoso do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo talvez o dia mais movimentado do ano, ou melhor, depois do Natal. Os indicativos comerciais apontam o Dia das Mães como o dia de maior movimento. É onde os indicativos comerciais dizem que da importância que há para o Dia das Mães. É o dia dos chamegos, dia dos paparicos, dos cartões, dos bilhetinhos feitos na escola, trazido para a mamãe. É o dia das homenagens da igreja, dos muitos beijos, dos abraços dos filhos, dos netos que chegam, dos filhos que vêm. É o dia onde toda a família se reúne para almoçar juntos, para fazer juntos suas refeições, para se alegrar, para rir, para contar histórias, para relembrar situações da vida em família. Um dia muito especial. Esse dia de hoje me foi permitido também estar com a minha mãe. Aproveitei que nós não tivemos escola bíblica e fui para Valadares. Pela primeira vez no meu ministério, eu passo o Dia das Mães com a minha mãe, porque até então eu passei o Dia das Mães com a igreja que eu pastoreio, mas pela primeira vez hoje eu pude deixar a EBD, liberar os irmãos e me dirigir para a casa da minha mãe, porque a vida é muito curta.
E nós vamos caminhando ao longo da vida. E ainda disse hoje pela manhã, numa visita que nós fizemos, que os janeiros vão se debruçando sobre os nossos ombros. E chega um momento que a gente olha para a vida e a gente percebe que tem mais passado do que futuro. Então a gente começa a observar que nós devemos reavaliar algumas coisas. Nós devemos repaginar algumas questões da nossa vida. Nós devemos reestruturar algumas questões da nossa existência e começar a recolocar as escalas de valores nos lugares em que elas realmente precisam estar. E depois de empreender esse pensamento, depois de dias e semanas, meses, negociando comigo mesmo, negociando com o ministério, negociando com as minhas emoções, com as minhas necessidades, negociando com família, pensando o que eu posso fazer. Terminou, eu vou, e o culto à noite? Depois de orar, cheguei à seguinte conclusão, falei: Deus, eu pastorei um povo que tem Bíblia na alma, eu pastorei um povo que tem maturidade o suficiente para entender o que é a palavra de Deus, e eu pastorei um povo que tem suficiência espiritual para compreender que a escola bíblica dominical ela pode ser suspensa neste dia, para que toda essa igreja possa se beneficiar deste dia. Estou aprendendo e ensinando alguns que em datas como estas nós devemos estar no lugar onde realmente nós temos que estar. Eu também estou aprendendo isso. Eu também estou pensando nisso, que em datas de extrema relevância para nós e para as nossas relações, nós precisamos estar no lugar onde de fato nós temos que estar, ao lado da relação que está proposta para nós. No caso, mãe, pai, enfim, familiares e coisas afins. Se nós não fizermos isto, nós não teremos como demonstrar o Evangelho na vida prática. Porque Evangelho é prática, Evangelho não é apenas conhecimento, Evangelho não é só entendimento, Evangelho não é saber versículo, Evangelho não é simplesmente conhecimento bíblico. Evangelho é prática, prática de uma nova vida, prática de uma vida piedosa, prática de uma vida de santificação, prática de uma vida de obediência, prática de uma vida de resignação e prática de uma vida em família, que é o nosso bem maior que o nosso Deus nos deixou. O nosso bem maior, aquilo que veio da mentalidade de Deus. Eu fico tentando imaginar, eu fico tentando pensar no Éden, quando o Senhor pegou o homem, pegou a mulher e uniu esses dois, a partir daquela necessidade que o homem apresentou de ter para si uma companheira. E o Senhor então chega ali ao entendimento de que faria para o homem uma companheira, alguém que lhe fosse idôneo, alguém que lhe fosse compatível. Deus então faz com que este homem, ele adormeça um profundo sono. Deus vai lá, tira uma das costelas do homem, e dessa costela ele faz a mulher. E por que Deus não fez então um outro artefato daquele, um outro boneco de argila? Por que Deus não fez uma outra obra de arte que ele fez com aquele boneco sem vida? Por que ele não fez um outro boneco, uma outra obra de arte, e deu a este boneco também um fôlego de vida, dando a ele o nome mulher? Porque se Deus tivesse feito isso, o homem e a mulher, eles não teriam relações interpessoais, eles seriam independentes entre si, eles não seriam uma só carne, e sendo eles, e não sendo eles uma só carne, eles não teriam sentimentos de mutualidade, de reciprocidade, de dar e receber o relacionamento. Eles não teriam entendimento sobre o outro, eles não tomariam as dores um do outro, eles não participariam das emoções entre si, porque eles foram criados separadamente.
Mas uma vez que a mulher, ela foi criada da costela do homem, ela veio não da essência de Deus, mas da essência do homem, porque a matéria usada para criar a mulher foi o homem. Por isso existe essa mutualidade, por isso essa cumplicidade, por isso essa amizade, a afetividade, o amor, o companheirismo, o respeito, o entendimento, o respeito às limitações. Porque o homem sabe, no seu íntimo, de onde a mulher foi tirada. E repito, se ela tivesse sido fabricada, como fabricado foi o homem, essa mulher teria a mesma força que o homem. E a mulher, por mais vigorosa que ela seja, por mais inteligente que ela seja, por mais governante que ela seja, por mais capaz que ela possa se apresentar, por maior que possa ser a sua autoridade, só o fato dela ser mulher vai defini-la como pessoa frágil. Mas uma fragilidade capaz de gerar um filho. Uma capacidade de gerar um filho de uma fragilidade tão grande. Mesmo sendo ela capaz de gerar um filho, ela é frágil. E ainda que sendo frágil na sua essência, na sua natureza, ela gera um filho. Ela suporta uma dor. Homem não. Um cortezinho no dedo, já vai caçar uma cama para deitar. Vai gemer a noite inteira de dor, de medo, não aguento mais. Um dia desse, um dos nossos marmanjos chegou aqui para mim gripado e falou: pastor, não estou aguentando mais, estou morto de gripe. E eu fico bobo, como é que a mulher lá em casa, doente, ela levanta, lava a roupa, se prepara, vai para o serviço, volta, faz comida, faz a janta, arruma a cozinha, ainda trouxe a rotina da esposa todinha. E no final de tudo, quando a gente olha, a mulher está gripada, e eu estou aqui, pastor, gripado, não aguento nada. Falei: morre, candidato. Mas eu também sou assim. Eu também sou assim. Não fui feito para sentir dor. Não consigo. Não fui feito para esse negócio de dor. Parece que a dor ela é mais acentuada em mim. Parece que a dor ela é pior em mim. Mas o que nós temos visto hoje em dia é que muitas mães, pelas circunstâncias da vida, parece que elas estão cansadas de serem mães. Não por causa do filho, não porque elas deixaram de amar os seus filhos. Estão se cansando de serem mães por causa da sobrecarga, pela rotina de lavar, passar, cozinhar. E ainda vem uma rotina sobreposta, porque algumas mães que trabalham fora, além do cuidado da casa, do filho, do esposo, além dos afazeres, além dos cuidados da organização do lar, mesmo tendo ela uma secretária para poder fazer alguns desses serviços, ela ainda tem a administração da sua casa. E não é fácil administrar uma família, não é fácil administrar filhos, não é fácil tolerar o rapaz, não é fácil tolerar esse marmanjão que está aí do seu lado, casado contigo, esse homem enjoado que Deus te deu. Faça bom proveito dele. Hoje eu posso falar à vontade, irmã Adriana está meio passando mal, não pôde vir, então eu estou solto na baixada. O que nós temos visto hoje em dia é que algumas mães, elas estão ficando cansadas. E por causa do cansaço, dos afazeres, por causa do cansaço das aplicações da vida, é como se estas mães estivessem perdendo o gosto pela vida, o prazer de serem mães. É como se elas estivessem perdendo a sua autovalorização. E muitas dessas mães desejam sair, alcançar novos horizontes, ampliar os seus objetivos. E isso não é errado, isso não é pecado. Mas algumas mães têm feito disto a finalidade da sua existência. E por causa disso, muitas mães têm deixado suas casas, deixado seus filhos, têm deixado suas crianças, para que a TV venha exercer o serviço da babá, da educadora, para que o aparelho eletrônico venha servir de entretenimento.
E algumas mães extremamente ocupadas e talvez eu diria com ocupações excessivas, porque o filho começa a sofrer o reflexo disto, começa a virar um garoto recluso, começa a se tornar um menino calado, um menino tímido, começa a se tornar um menino amedrontado, um menino que não avança, um menino que não progride, um menino que não evolui, um menino que não consegue ir. Ele não consegue ir, ele não consegue avançar. Talvez porque algumas mães, elas têm excessivamente buscado o seu lugar ao sol, né? Ao mundo. Talvez porque algumas mães têm excessivamente deixado realmente de cumprir com o seu papel. Meus irmãos, conta-se que um pai queria explicar o termo casamento para a sua filhinha de 4 anos. A filhinha chegou e perguntou para o pai: papai, o que é casamento? E ele, querendo explicar, ele pegou o álbum de casamento dele, sentou junto daquela criança no tapete da sala e começou a folhear o álbum. Mostra uma foto aqui, mostra outra foto ali, e de repente a foto da noiva. E ele então diz: olha, casamento é isso aqui. É quando duas pessoas se unem diante de Deus e também diante da lei. A isto nós daremos o nome de cerimônia de casamento. E a menina diz: papai, e depois que acontece isso, depois disso aqui, o que acontece? As pessoas que se casaram, elas vão morar na mesma casa. Aí a menina disse: então foi nesse tempo que a mamãe veio trabalhar para nós? Foi a pergunta que a menina fez. Irmãos, a Bíblia vai nos mostrar com muita profundidade uma riquíssima leva de mães que nos deixam muitas lições. Nós temos, por exemplo, a mãe de Moisés, chamada Joquebede, uma mulher que arrisca a sua própria vida, contrariando as ordens do faraó do Egito. Naquele processo de matar as crianças, ela solta o seu filho num cesto feito de juncos pelo Egito, pelo Nilo afora. E aí, o restante da história, os irmãos já sabem no que vai dar. Nós temos aquelas mães que estavam diante de Salomão, naquele impasse do filho é meu, não, filho é meu, não, é meu, não, é meu. Porque elas estavam naquela briga, porque uma das mães teria, na noite anterior, rolado sobre um dos filhos e posteriormente, consequentemente, matado um desses meninos. O menino que ficou vivo, as mães começaram a reclamar, dizendo que esse era o filho. Não, esse filho é meu, o filho é meu. Não, é meu, não, é meu, é meu, é meu. E quando essa demanda vai para o rei Salomão, que ele fica ali enfadado, olhando aquelas duas mulheres discutindo de quem seria a criança, ele diz: me dê uma espada aqui que eu vou resolver essa questão agora. Então ele fala: vou separar os meninos, uma fica com as pernas, outra fica com o tronco e fica tudo resolvido. A insensata disse: tá beleza, tá ótimo, tá justo. Mas mãe, amor de mãe é um troço que a gente não entende. Amor de mãe é um negócio que a gente não consegue compreender. Filhos, amor de mãe é um negócio diferenciado. E mãe, quando fala, não vai não, vai não. Porque tem um troço com mãe também. Mãe tem uma parte com alguma coisa que eu prefiro chamar de Espírito Santo, que quando elas costumam falar assim: não vai não, não vai não, fica meu filho, não vai não. Eu sou prova disso, que eu já escutei muito não vai não e fui e deu errado, deu ruim. A mãe legítima disse: não, pode ficar, não precisa partir meu filho não, fica. E o Salomão falou: dá um menino para ela é a mãe legítima. Porque mãe legítima, ela começa a explorar os seus sentimentos e a manifestar suas reações a partir das suas entranhas, a partir do íntimo do seu ser, da sua alma, do seu coração. Mãe não responde com boca, mãe responde com coração. Foi isto que essa mulher fez. Mãe não responde apenas com boca, mãe responde com a alma, mãe responde com o coração.
Não é à toa que a mãe representa o Espírito Santo nessa questão da Trindade. Não é à toa que ela representa o Espírito Santo, porque ele trabalha a santificação, ele trabalha esta emoção aí. Mãe não responde apenas com boca, mãe responde com coração. Até aquele famoso, vai para me dar sossego, é com coração. Porque na verdade ela realmente está querendo sossego. Então, vai para me dar sossego. Algum filho já deve ter ouvido isso aqui alguma vez na vida. Vai para me dar sossego. Enfim, nós temos também a mãe de Tiago e de João, que sem saber o que é que elas estavam pedindo, elas estavam perguntando para Jesus, solicitando para ele que os seus filhos assentassem, um à direita, outro à esquerda de Jesus. Mas que mãe vaidosa, não, vamos pensar com cabeça de mãe. A única coisa que ela queria era manter os seus filhos perto do Senhor, só isso. A única coisa que esta mãe queria era que os seus filhos, que eles não reinassem soberanamente no céu, não. Ela queria que os seus filhos estivessem perto do mestre, mais nada. Sabe por quê? Porque mãe pensa simples. Mãe não pensa, mãe pensa simples. Por isso é uma bênção as nossas mães. Nós temos também aqui a mãe do rei Lemuel, que lhe deu instruções acerca de como escolher uma boa esposa, e isso o levou a escrever o louvor da mulher virtuosa, do Provérbios capítulo 31. Gente, mas eu quero nessa noite realçar aqui uma mãe. Quero apresentar para vocês uma mulher chamada Eunice. Eunice cresceu num lar judeu. Eunice aprendeu a fé cristã. Eunice aprendeu as leis de Moisés. Eunice aprendeu a piedade. Eunice aprendeu a misericórdia. Eunice aprendeu a desenvolver uma fé saudável com a sua mãe, chamada Lloyd. Eunice, uma jovem ainda, talvez adolescente, e dizemos isso por causa das tradições judaicas que definem que o casamento, ele era um casamento arranjado para a menina ainda muito jovem, 12 anos, 13 anos, muitas delas já estavam partindo para a vida matrimonial, e apesar de toda a instrução que havia recebido, talvez Eunice então tenha se apaixonado por um homem. Este homem era grego. Este homem era grego, ele não era da linhagem de Judá, ele não era da linhagem judaica, então ele não dava muita importância para estas questões ligadas à fé. Ele não se importava muito, porque o judeu acreditava, o grego acreditava era na lógica. O grego, ele se expressava era pela ciência, pela filosofia, enquanto que os judeus buscavam sinais, os gregos buscavam entendimento, buscavam explicação. Esse homem, quem sabe, era um bom homem, mas devia pensar que esse negócio de Deus, que esse negócio de fé cristã, que isso, quem sabe, não teria muita importância. Nós lemos isso no relato de Lucas, quando ele escreve em Atos capítulo 16, no verso 1, fala que Paulo chegou a Derbe e também a Listra, e ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia crente, e Lucas faz questão de realçar, mas de pai grego. Eunice era esta jovem, judia crente. Eunice era uma jovem judia convertida ao cristianismo. Ela já tinha a fé judaica no seu coração. Ela já tinha por história, por natureza, por construção social e de vida, um relacionamento com Deus de Israel. E agora, Eunice está convertida ao Evangelho. E sendo ela convertida ao Evangelho, ela meio que potencializou a sua fé. Ela potencializou as suas relações com Deus em Cristo Jesus.
ela potencializou todo o seu relacionamento dentro da fé cristã. Eunice e o seu marido tiveram um filho, e eles deram a esse menino um nome de Timóteo, que significa aquele que honra a Deus. Muito embora Eunice fosse casada com um homem grego, ela não perdeu as abas da sua fé. E da mesma forma, ela não haveria de permitir que o seu filho saísse da fé cristã. Então, no ato profético, ela coloca o nome do seu filho: o meu filho vai chamar aquele que honra a Deus, porque o meu filho será um homem honrado diante de Deus, porque o meu filho vai honrar a Deus, através do seu testemunho, através da sua conduta, através da sua vida. O meu filho será um homem honrado. Possivelmente o pai de Eunice então veio a falecer. É aí que a sua mãe Lloyd foi morar com ela. E agora as duas, a avó e a mãe, uma de um lado, outra do outro, se preocupam em educar Timóteo. Agora as duas estão preocupadas em dar a Timóteo uma educação, e não apenas uma educação social, mas uma educação cristã. Porque tanto Lloyd quanto Eunice agora estão empenhadas em dar a Timóteo uma formação de um relacionamento com Deus deles. Mais tarde, quando Timóteo, já beirando a sua adolescência, ele se converte à fé cristã, e ele vai se tornar companheiro de viagem de Silas e do apóstolo Paulo, conforme nós vamos ver em Atos capítulo 16, no versículo 3, diz que Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Por que Paulo fez isso? Porque no versículo 2, vai dizer que lá em Listra, existia esse discípulo, e todos davam bom testemunho dele. Sabe por quê? Esse testemunho não nasceu no vento, esse testemunho veio de uma mãe. Esse testemunho, essa boa conduta, esse bom caráter, não veio simplesmente do vento, não veio da Grécia, não veio do pai grego, mas veio de uma mãe judia crente. Por ser crente, com certeza, gastava os seus joelhos em oração, para que o seu filho fosse realmente um homem que honra a Deus. Por isso vale a pena dobrar os joelhos pelos filhos. Nós nunca perdemos por orar por eles. Nós nunca perdemos por santificar os nossos filhos através da oração. Aleluia. Olha, em 2 Timóteo, Paulo vai fazer questão de abrir o seu coração, e ele vai falar do seu amor por Timóteo. Ele vai falar da admiração que ele tinha pela sua mãe e pela sua avó. Paulo não conhecia apenas Timóteo, Paulo conhecia Eunice e Lloyd. Sabe por quê? Porque Timóteo tinha procedência. Timóteo tinha procedência. E sabe quem dá procedência aos filhos? Os pais. São eles que dão procedência aos filhos. São os pais que dão destino aos filhos, e não os filhos destino aos pais. São eles que dão rumo para os filhos. Se o pai indica a direção para a qual o filho deve caminhar, a mãe estimula esse filho a ir nessa direção, buscando a presença do Espírito Santo. Porque nessa relação pais e filhos, a mãe tem uma peça, ela é uma peça fundamental nesta relação, porque é a mãe quem vai ter o papel de atrair a santificação. Por isso a mulher sábia edifica a sua casa, irmãs. Eu acho fantástico esse texto de Provérbios 14, porque estranhamente as mulheres costumam associar esse texto àquela mulher que só sabe brigar com o marido. Não é verdade? Pode observar que todas as vezes que entra um certo colapso na casa, uma certa deficiência no relacionamento, vai aparecer alguém lá para visitar.
E a parte que cabe à mulher na correção vai ser essa: a mulher sábia edifica a sua casa. Mas eu gostaria que nessa noite, irmã, você aprofundasse um pouco mais nesse pensamento de Salomão, quando ele fala que a mulher sábia edifica a casa. Primeiro, que a palavra edificar aqui é construir, e não o edificar do Salmo 127, que é estabelecer. A mulher sábia aqui, ela está construindo, e nós não construímos uma casa de uma pancada só, de uma vezada só. Hoje a gente está vendo aí casas pré-fabricadas. Hoje o mundo apressado que vive, você passa num determinado lugar, em países de primeiro mundo, inclusive isso é muito comum. Você passa num determinado lote vago e você vê aquele lote limpo. Quando você passa por ali no fim de semana, já tem uma casa erguida naquele lugar. Mas a vida cristã não é assim. Na vida cristã não cabe casa pré-fabricada. Na vida cristã não cabe casa feita em uma semana. Porque o edificar é uma coisa passo a passo, dia a dia. O edificar é tijolo por tijolo sendo colocado. O edificar implica em metro, prumo, esquadro. O edificar exige toda uma operosidade profissional para que a coisa flua da maneira que precisa fluir. Então nós não estamos edificando filhos tipo casa pré-fabricada. Nós não estamos aqui para formar os nossos filhos dentro do espaço de uma semana. Não, nós estamos aqui diante de Deus, sofrendo as agruras desta vida, mas diante de Deus, para edificar os nossos filhos dia a dia, tijolo por tijolo, metro por metro, cômodo por cômodo da vida deles. É o que Eunice estava fazendo. É o que Eunice estava desenvolvendo, irmãs, irmãos. Timóteo, então, no capítulo 2, texto lido: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que eu guardo da tua fé. A fé é algo que Timóteo herdou da mãe e da avó. Então vem a pergunta para mim, que sou pai, e a pergunta para você que nesta noite está aqui e é mãe: a tua fé, ela tem conseguido se transformar num elemento de herança na vida do seu filho? Ele tem conseguido herdar um pouco da tua fé? Você sabe que para o teu filho herdar da tua fé, ele tem que acompanhar as suas experiências, né? Você sabe disso. Mãe que trafega muito naquele relacionamento com Deus da providência, vai ter sempre aquele filho que acredita. Fica assim: não, mamãe, Deus vai fazer. Eu lembro de um relato de uma das nossas mães aqui, há uns 2 anos atrás, de uma situação em casa que faltou, me parece que faltou verdura, alguma coisa assim, ou estava precisando repor, abastecer, reabastecer a casa. E essa mãe, com larga experiência de provisões de Deus, meio que perturbada, e a filhinha pequerrucha ainda chegou e falou: mamãe, não vamos ficar assim não, vamos orar, porque o Deus vai enviar o que precisa. Isso é fé contagiante de uma mãe para o filho. Aí ela deu um exemplo ainda: mamãe, quando a gente chega lá no supermercado, tem lá a banca com as batatas. E quando está quase acabando olha onde essa menina foi. Quando está quase acabando as batatas, na minha linguagem, como você vai saber falar igual a menina, vem um repositor, ela não vai saber falar isso, né? E coloca novas batatas. Assim é o Deus. Ela fala Deus como o Deus. Relação bem íntima, inclusive, né? Assim é o Deus. Quando ele vê que está quase acabando, ele chega e coloca mais. Onde isso nasceu, pelo amor de Deus? Isso nasce de uma mãe que transmite isso para o filho, que na maioria do tempo está em casa com o filho mais do que o pai. Por isso a mãe é esse elemento de santificação na casa. Por esta razão muitos filhos estão se perdendo,
porque algumas mães estão muito envolvidas em outras atividades, e o tempo que está desenvolvendo com o seu filho não é um tempo de qualidade, porque elas estão cansadas. Então é preciso que haja um equilíbrio, porque existe um pequenino lá dentro da sua casa, mamãe, que está te observando e está copiando a sua fé. Ele vai ser aquilo que você for, ele vai ser aquilo que você ensinar, ele vai ser aquilo que você ensinar. Se você ensinar para ele desde cedo que Jesus Cristo é o Senhor, essa criança vai crescer proclamando Jesus Cristo como Senhor. Mas se você permitir que ele cresça ouvindo você reclamar da vida, reclamar de igreja, reclamar de trabalho, reclamar de cama nova, dinheiro novo e comida quente, ele vai ser um reclamador, ele vai ser um lamentador, um lamuriento, um reclamão, um chorão. Então ele não vai conseguir avançar, ele não vai conseguir superar, ele não vai conseguir ir, ele não vai conseguir fluir. Sabe por quê? Porque o mestre dele, o professor dele, está transmitindo para ele toda uma vida de fraqueza, toda uma vida de debilidade segundo a fé. Então ele vai desacreditar nas potencialidades de Deus. Então Paulo disse a Timóteo: a recordação que eu guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Olhe que Paulo está aplicando uma fé geracional. Ainda hoje estavam me lembrando, lá na casa da minha mãe, me lembrando do tempo da minha avó. Fui para a companhia da minha avó aos 4, 5 anos de idade, mais ou menos. E vivi muitos anos da minha vida com a minha avó. Por muitos anos da minha vida, por muitos anos da minha vida, eu me levantei 5 horas da manhã, me embrulhei num cobertor, morando no bairro Santa Terezinha. Se alguém conhece o bairro Santa Terezinha, você deve conhecer um famoso grupo escolar Santa Terezinha. Morei do lado dele. E se alguém conhece Valadares, deve saber também aonde ficava a antiga cooperativa, lá no final da rua 13 de Maio. Só para você ter uma noção. Levantava 10 para 5, 15 para 5. Porque a minha avó, ela tinha um compromisso de oração 5h15, lá naquela igreja. E por muitos anos da minha vida, eu e minha irmã, que estava indo orar, chegávamos lá, deitávamos no banco, e ela vinha e terminava de embrulhar a gente assim. Eu lembro que ela passava a coberta de baixo assim, botava o corpo, a gente ficava todo embrulhado ali, igual uma borboleta no casulo. E ela de joelhos dobrados no púlpito. Ela só orava, subia para o púlpito e ajoelhava no púlpito para orar. Você já deve ter visto essa cena em algum lugar com alguém que só vai orar no púlpito. Quando vai orar às 5 da manhã, ela subia para o púlpito, ajoelhava no altar, e várias vezes eu via minha avó ajoelhada na tribuna, agarrada na tribuna, igual aquele camarada que segurou na arca, ajoelhada assim, clamando, chorando, pedindo a Deus por um filho que era drogado. E a droga daquele tempo era maconha. Maconha hoje é remédio, né? Mas naquele tempo era droga, né? Hoje é remédio, diz que é remédio, mas naquele tempo era droga. Um tio que vivia na droga, e pela igreja que estava sofrendo uma divisão séria, um grupo de umas 12, 15 irmãs, mais ou menos, orando, e eu lá assistindo esta cena. Mas quando eu estava na 4ª série, 5ª série, eu corri o risco de ficar de recuperação em moral e cívica. Rapazinho aqui era bento mesmo.
Moral e cívica, professores. Eu ia ficar de recuperação em moral e cívica. As outras notas, tudo fera. Português, eu amo português, então tirava de letra. Matemática eu estudava para passar. Me lembro que uma vez eu cheguei lá na casa dela e falei: vó, está arriscado eu ficar de recuperação em moral e cívica. Quem me dava aula de moral e cívica era uma professora chamada Marilda Barreto, mãe do pastor Lucinho Barreto. E ela era da Presbiteriana do Brasil. Daí eu cheguei e falei assim: dona Miralda, eu vou ficar de recuperação? Ela abriu o diário e falou assim: olha, se você orar bastante, capaz que não fica não, porque vai vir uma última prova. Sabe o que eu fiz? Fui para casa com aquele negócio na cabeça: se eu levantar 5 horas, eu vou passar em moral e cívica. E eu cheguei na casa da avó: vó, a Miralda falou que se eu orar bastante, eu passo em moral e cívica. Ela falou: sim, e daí? Eu falei assim: eu quero levantar 5 horas para orar. Ela disse: tá bem, meu filho, a gente ora. Eu falei: não, eu quero orar lá na igreja. Dez para 11 anos. Quero orar lá na igreja, porque eu já vi muita coisa acontecendo na vida da senhora lá. E eu sei que se eu for para lá, Deus vai fazer. Ela levantou comigo e eu orei 15 dias, 5 horas da manhã. Não joguei bola. Menina apavorada, faz um monte de voto. Fiz aquele caminhão de voto. Cumpri nenhum. Apavorado. Não joguei bola. Não fui tomar banho no Rio Doce. Fui estudar. Educação moral e cívica. Fui estudar. E no dia que eu fui fazer a prova, eu levantei 5 da manhã e fui para a igreja. Estava uma chuva danada. A avó chegou lá na porta do quarto e falou assim: meu filho, vamos orar aqui mesmo, está chovendo. Eu falei: não, hoje é o último dia, é o dia da minha prova. E se eu não for para a igreja orar, eu não vou passar. Eu saí debaixo de chuva, embrulhado na mesma coberta. Cheguei lá, ela tinha a chave, ela era zeladora. Quem estava lá era o pastor Sobrinho, foi meu pastor, pastor da minha família. E ele se assustou com a avó chegando, porque ele estava orando na madrugada e não imaginava que ninguém poderia chegar lá. E ele sempre muito atencioso, sempre fala sorridente, né? Ô irmã Albertina, o que a senhora veio fazer aqui? Vim orar com esse menino, pastor. Esse menino tem uma prova hoje. E ele disse: então vamos. Aí eu sentei no banco. Ele cantou uma canção que ele gostava de cantar muito. Então nós vamos orar. Eu falei: não, pastor, eu quero orar lá em cima. Mas por que? A gente ora aqui. Eu falei: não, o senhor deixa eu orar lá em cima. A avó ora lá em cima, eu quero orar lá em cima, igual a avó. Então tá bom. Subimos para o altar, ajoelhamos no púlpito, cada um num canto. Eu falei: Deus, me ajuda a passar. Não deixa eu ficar de recuperação em moral e cívica, não. Me ajuda a passar. Os meninos da escola estão me chamando de burro, porque eu vou ficar de recuperação em moral e cívica. E eu não vou ter paciência para ouvir eles me falar que eu sou burro, não. Eu vou meter a porrada neles. Falei com Deus. Ai, ai. Em nome de Jesus, amém. Desci, sentei, esperei a avó terminar. Viemos embora. Cheguei em casa, a avó me deu uma boa de uma lavada. E eu fui para a escola. Estudava no colégio Polivalente, Antônio Rodrigues Coelho, lá no bairro São Paulo. Cheguei e sentei todo galudinho, cadeira da frente. Aí chegou a Miralda. Botou o diário, botou aquele monte de livro em cima da mesa. Vamos orar? Aí
Ela vira para mim: Gladstone, faz uma oração. Levantei cheio de confiança. Era ali que o ministério estava nascendo, 11 anos. Fiz aquela oração. Depois que eu fiz aquela oração, que eu me lembro de ter andado na sala, botando a mão na cabeça de alguns que eu queria que passasse. E na oração eu parava de orar e falava: você estudou? Senhor, mesmo assim, abençoa ele. Eu passei naquele dia. Deus me honrou. Consegui tirar a nota máxima que a prova pedia. Alguns não conseguiram, mas eu passei. Foi a minha primeira experiência com mudança nas coisas, através de oração. Eu fui feito na madrugada. Eu não fui talhado em cima de uma cama, deitado, dormindo até 10 horas da manhã, não. O meu ministério foi talhado na madrugada, no joelho, no jejum e no clamor. O meu ministério não foi, eu não recebi, não foi um psil de Deus, não. Foi um chamado. E é na madrugada que ele foi talhado. 5 da manhã, em pé, chorando no altar do Senhor. Sabe por quê? Porque a fé que existia na irmã Albertina foi passada para mim. E hoje eu tenho o prazer de olhar: Pai, se a gente orar nisso aqui, muda. Eu falei: eu sei que muda. Se a gente orar, acontece. Eu falei: eu sei que acontece. Por isso que nós vamos orar. Ai, cheira aí. Como que Eunice influenciou Timóteo? Já estou acabando. Em primeiro lugar, elas ensinaram a Timóteo a respeitar as Escrituras. Paulo lembra e incentiva Timóteo a permanecer firme nas coisas que ele havia aprendido. 2 Timóteo 3,14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Timóteo, lembra quem foi que te ensinou. Lembra quem foi que transmitiu essa fé para você. Aí sim, dá garantia. No versículo 15, Paulo vai dizer a Timóteo que sabe disso, que Timóteo aprendeu isso desde criança. Timóteo não foi aprender com Paulo, ele foi desenvolver com Paulo o que ele havia aprendido com a mãe. Então no verso 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se tem uma coisa que forma o homem, é Bíblia. É Bíblia que forma o homem. Não tem outra coisa não. Se tem um troço que forma o homem, o seu caráter, a sua condição, a sua conduta, as verdades da sua vida, é Bíblia. Não negue essa verdade ao seu filho. Não negue essa verdade aos seus filhos, porque se tem um negócio que forma o homem, é Bíblia. Se você esteve aqui no domingo passado e viu esses bebês recebendo Bíblias aqui, eu quero dizer para você que nós levamos isto a sério. Sabe por quê? Porque nós estamos crendo que aquela semente vai penetrar no coraçãozinho desse bebê, mas tem que ter o plantador. Porque a semente não vai pular sozinha, entrar na terra do coração dele não. Tem que ter o semeador que saiu a semear. Oh, meu irmão, para a gente encerrar, eu quero dizer para você, querido, que elas ensinaram Timóteo acerca da fé em Jesus. Paulo reconhece que tanto Lloyd quanto Eunice, elas tinham uma fé sincera, sem falsidade. E é este nível, e é esta qualidade de fé que foi transferido para Timóteo. Vamos recordar aqui a cadeia de pessoas: Lloyd, Eunice, Timóteo. Olha como isso serve para mostrar a importância, irmã, de vocês mulheres. A importância de vocês mulheres em ensinar os seus filhos, com ou sem a ajuda do marido.
Não importa se o marido é grego, não importa se ele é chinês, não importa se ele é ímpio. Se existe uma fé no seu coração, transmite para o seu filho, antes que ele se perca. Sabe por quê? Porque eu sou filho de pai macumbeiro. Eu sou filho de pai macumbeiro. Eu fui apresentado em centro de macumba. Não fui apresentado na igreja, não. É no centro de macumba que eu fui apresentado. Deixa eu segurar aqui que eu ia dizer que eu fui batizado, mas deixa. Fui batizado em Vitória. Pronto, aí vocês já imaginam. Fui apresentado em centro. Fui juramentado em centro. Diz que tinha um tal de Cordão de São Francisco, que era o meu guia, que o meu pai me consagrou para eu ser famoso, para eu ter dinheiro. A fama eu ainda não sei, mas o dinheiro nunca chegou. E a minha mãe, de procedência cristã, casada com esse homem, sofrendo com ele. Foi um bom pai, mas um pai endemoniado, porque muitas vezes meu pai ficava possesso de espíritos imundos, manifestos, com ele deitado, mas a minha mãe na cama. Quando a minha mãe virava para falar com ele, Garcia, ele disse, tem Garcia aqui não. Um dia, numa cidadezinha chamada Nanuque, meu pai era comandante do destacamento policial lá. Eu tinha 2 anos de idade. Eu estava na cozinha, brincando, sentado. E lá em casa tinha um fogão a lenha, daquele barro vermelho. E minha mãe ainda passava um tal de vermelhão, um xadrez. O fogão fica bonito. A minha mãe entra na cozinha. Quando a minha mãe entra na cozinha, que ela vai me pegar assim, ela olha para o fogão e fala assim, a minha mãe entra na cozinha e fala assim, ô Laurita, que era a mulher que me olhava. Ô Laurita, aí escutou uma voz assim, tem Laurita aqui não. Quando a mãe olha, a Laurita está em pé, em cima da chapa, com o fogão aceso. Em cima da chapa, descalço, com o fogão aceso. A mãe, sabendo o que é aquilo, olha, me pega no colo, e a Laurita em pé no fogão. A minha mãe sai em direção à sala. Quando ela chega na sala, o meu pai está entrando. Aí ela fala assim, a Laurita está endemoniada. Quando fala assim, ele também recebe uma entidade. A minha mãe volta para a cozinha e ele vem para a porta da cozinha. Fica ele na porta da cozinha e a Laurita em cima do fogão. E o demônio que está nela falando para ele assim, eu só quero o menino. E o demônio de lá falando, o menino eu não te dou não, porque ele já é meu. A minha mãe deu um surto de coragem e falou, ele não é nem seu e nem seu. Aí ela me apresentou para o Senhor, ela me levantou e falou, ele é de Jesus. A minha mãe me apresentou para Jesus. Quando ela me levantou e falou, ele é de Jesus, a Laurita caiu do fogão e meu pai caiu para trás. Minha mãe vazou para Valadares, atrás da minha avó. Minha avó fez uma campanha daquela poderosa. Quando meu pai entra na casa da minha avó para me buscar, quando ele chega lá, que minha avó vem na sala para recebê-lo, que ele bate os olhos nele, cai de novo. 2 dias de demônio manifesto nele. Sai um, fica outro, sai um, fica outro, sai um, fica outro, sai um, fica outro. Sou filho desse camarada, mas não sou ele não. Fui apresentado para Jesus. Sou de Jesus, para a glória de Deus. Então, minhas irmãs, mães que amam seus filhos de verdade, são as que estão mais preocupadas com a alma deles, do que com o físico e a roupa que eles usam. Mães que amam filhos de verdade, estão mais preocupados com a vida eterna deles, do que com o sucesso deles na vida.
Mães que amam seus filhos de verdade estão mais interessados no relacionamento de seus filhos com Jesus do que eles serem populares na escola. Mães que amam seus filhos de verdade estão mais interessadas em como seus filhos estão diante de Deus do que o status social deles perante os amigos. Mães que amam filhos de verdade estão mais preocupados com o estado espiritual deles do que com suas habilidades esportivas, musicais ou intelectuais. Ame seu filho de verdade e transmita para ele a fé que há em ti, a fé que está aí no seu coração, a experiência que você tem aí no seu coração. Transmita para eles. Deixe eles saberem o que você sabe a respeito de Deus. Faça-os conhecer o Deus que você serve. Porque existe um texto no Salmo que diz que o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, mas contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Você serve a um Deus que é poderoso. Você serve a um Deus que está te dando oportunidades, muitas delas, de você desenvolver um bom testemunho, para que esta fé gere um filho de bom testemunho. Mães, vocês não geraram filhos para Satanás, vocês geraram filhos para a vida eterna. O útero de vocês não é sepulcro. Vocês não geraram filhos para o diabo, vocês geraram filhos para o Senhor. Vocês não geraram filhos para o inferno, vocês geraram filhos para o reino celestial. Vocês não geraram filhos para dor, vocês geraram filhos para serem vencedores. Vocês não geraram filhos para serem esquecidos, vocês geraram filhos para se lembrarem de Jesus. Vocês não geraram filhos para vergonha, vocês geraram homens e moças que serão pessoas que honrarão a Deus. Mas tem que ter um semeador. Amém? Tem que ter um semeador para que eles sejam de fato essas pessoas que você quer que eles sejam. Por gentileza, fique de pé, por favor.